Hoje tem Flamengo e Santos, jogo importante para o Santos, que precisa, no cálculo de muita gente aí, de mais 3 pontinhos para poder respirar. O professor Carille não sabe se vai continuar em 2022 e revelou que tem ofertas, mas muito provavelmente ele vai continuar na Vila Belmiro. Afinal, o Santos estava numa pindaíba, o objetivo era não cair, não caiu. E o Flamengo só cumprindo tabela aí, esperando um novo comandante. Por falar nisso, né, Mauro? Tivemos a reeleição do presidente Landim. Eram 4 candidatos, reeleito com 1.300 votos. Muita gente entendendo, eu estou nesse pacotão aí, que é um colégio que elege muito estreito. É sócios que votam, tem mas só 1.300 votos. Queria que você falasse sobre isso, por favor, e sobre essa reta de chegada do futebol do Flamengo, começando com você. Bem, a eleição do Landim, a reeleição já era algo mais ou menos não, completamente previsível, né? Todo mundo sabia que ele ia ser eleito, só votaram os sócios, como já acontece há algum tempo. O Flamengo, ao contrário de alguns outros clubes, não tem eleição pelo sócio-torcedor e só houve a votação presencial. Então, as pessoas que são associadas, não sócio-torcedor, sócio mesmo do clube, né? E que moram em outros estados ou países, só indo lá na Gávea para votar. Então, isso também dificultou bastante. E foi digamos assim, algo que foi conduzido pela situação. A gestão do Landim queria realmente esse quadro eleitoral reduzido, mas acho que ele ganharia de qualquer maneira. Não acho que os outros candidatos tivessem condições de derrotá-lo. Ele venceria a eleição, acho que em qualquer cenário. E agora o Flamengo vai buscar um novo técnico, mas vai esperar certamente quarta-feira, porque toda essa pressão em cima do Jorge Jesus, ela não é muito novidade, porque ele já era detestado pela torcida do Benfica, em grande parte, quando foi recontratado. O presidente era o Luiz Felipe Vieira, que não está mais no cargo, agora o presidente é o Rui Costa, jogador, porque ele foi dirigir o Sporting lá atrás, né? Quando ele vai dirigir o Sporting, é mais ou menos como se o Abel Ferreira fosse dirigir o Corinthians. Aí já torceram o nariz para ele. Então ele já tinha uma rejeição muito grande, mas o presidente de então, né, em 2000, quando o contratou, o Luiz Felipe Vieira, acreditava que o Jesus, por estar em evidência pelo trabalho feito aqui no Brasil, seria um ótimo escudo para ele, né, para protegê-lo. Mas não funcionou assim. O time não rendeu na temporada passada e nessa temporada teve um começo bom, mas caiu um pouco de rendimento, perdeu a liderança. Aí na sexta-feira ele tomou de 3-1 em casa do Sporting, né, do rival. O Sporting lidera o campeonato junto com o Porto venceu o seu jogo, a distância era de 1 ponto, agora são 4 pontos atrás. E na quarta-feira que as coisas vão se definir, porque ele joga em casa, o Benfica joga em casa com o Dinamo de Kiev. Se vencer o seu jogo, provavelmente vai se classificar, porque ele só não se classifica, caso vença seu jogo, se o Barcelona derrotar o Bayern na Alemanha. E é quase, não vou dizer que é impossível, mas é muito improvável que o Barcelona ganhe do Bayern na Alemanha. O Bayern venceu todos os jogos, sábado ganhou do Borussia Dortmund. Ele não tomou uma goleada, né? Tem sido goleado nos últimos confrontos. Então a chance do Benfica, dependendo só dele, é muito grande. Ele espera uma vitória do Bayern, que é o mais provável. Até o empate serve para o Benfica, o empate lá em Munique. E ele ganha do Dinamo de Kiev, que já está eliminado. Agora, se tropeçar no Dinamo de Kiev, eu imagino que o Jesus não vai conseguir se sustentar. Porque é uma classificação que pode acontecer na quarta-feira, eliminando o Barcelona. Mesmo o Barcelona embaixo, é o Barcelona. Isso para o Benfica é muita coisa. Mas no final do mês, aí, de novo, a chapa vai esquentar. No dia 23, tem Porto e Benfica, pela Taça de Portugal, que é a Copa do Brasil deles. Jogo único eliminatório. Se o Porto elimina o Benfica, o Porto joga em casa, no estádio do Dragão. Já vai ficar mais complicado para ele. Aí no dia 30, uma semana depois, de novo, Porto e Benfica, de novo no Dragão, pelo Campeonato Português. E aí uma vitória do Porto pode deixar o Benfica a uma distância tão grande do líder que vira um time, não digo eliminado do campeonato, mas muito, dependendo de questões matemáticas, né? Porque aí o Porto abre vantagem e provavelmente o Sporting também. Então ele tem esse mês um combo de jogos, são 4 jogos importantíssimos, fora outros menores. O primeiro já foi ruim para ele e ele pode cair. Só que o Flamengo não pode esperar o dia 30 de dezembro para resolver a sua vida. Ele tem que ter um técnico nos primeiros dias de janeiro se apresentando para poder começar a trabalhar pelo dia 9, 10, quando os jogadores voltarem de férias, né? Então não vai poder esperar tanto tempo. Mas até quarta-feira dá para esperar. Então eu acho que as coisas vão começar a ficar mais claras com relação à contratação após esse jogo, com a definição se o Benfica continua ou não na Liga dos Campeões. É o nome dos sonhos, né, da torcida do Flamengo, aparentemente tem outros, mas esse é que lidera a volta de Jesus. E ele não pede demissão. Nos bastidores, o que se comenta é que ele já deixou claro. Me manda embora, demissão não peço, até porque a multa não é pequena, né? E o português... Para os dois lados. Para os dois lados. Ele não vai pedir demissão, ele vai esperar ser demitido, se for o caso.
E para esse jogo de hoje, a torcida do Flamengo, que foi acusada de uma torcida silenciosa lá em Montevidéu, já comprou por um jogo que não tem, digamos assim, grande importância, a não ser a responsabilidade de seguir na competição, mais de 30 mil ingressos para o jogo contra o Santos. Mauro. E o time está todo desfalcado, né? Tem vários e vários desfalques. Tem jogador até que vai passar por cirurgia, aproveitando que já não vale mais nada dos 2 últimos jogos, né? Rodrigo Caio e o Vitinho. São cirurgias simples de joelho, hoje é coisa comum, artroscopia para fazer um ajustezinho ali. Mas a torcida comprou muitos ingressos, deve ter 40 mil pessoas no estádio, eu acredito. E foi silenciosa em Montevidéu? Eu acho que assim, há muitos comentários clubistas e de desconhecimento sobre a torcida organizada. Eu acho que o que aconteceu lá, primeiro, o Palmeiras comandou o placar quase todo o tempo. O time que está comandando o placar, a torcida vai cantar mais. Segundo, que eu acho que o Palmeiras deu muito suporte às suas torcidas organizadas para fazer a sua participação. Quem puxa o grito na arquibancada é sempre organizado. Gosta ou não do organizado, isso é um fato. E o Flamengo não trabalhou isso. Acho que nisso o Palmeiras foi mais competente do que o Flamengo. O Flamengo não deu nenhuma condição. E o Palmeiras deu condição. Todo mundo sabe que a presidente que vai tomar posse dia 15, ela não só apoia, como ela ajuda a escola de samba, Mancha Verde e tudo mais. Então a torcida do Palmeiras estava muito mais preparada, muito mais equipada, muito mais pronta para fazer o que tinha que fazer. E a torcida do Flamengo, que estava presente lá, o Flamengo tem torcida no Brasil inteiro. Então a gente de vários cantos do país. Isso muda também o perfil. A torcida do Palmeiras é uma torcida basicamente de gente aqui de São Paulo que frequenta o Allianz Parque. A torcida do Flamengo tinha gente do Piauí, do Maranhão, de Portugal, da Austrália, do Rio Grande do Sul, de Cuiabá, de tudo quanto era canto. Então muitos torcedores assim não estão acostumados a estádio, não conhecem as músicas todas, é diferente o perfil. Isso também pesa bastante. Mas, claro, como a torcida do Flamengo é muito grande, né, geralmente gera uma rejeição muito grande de outros clubes, as pessoas se aproveitam para tripudiar. Né, até porque o que a torcida do Flamengo fez lá, eu acho que muito mais importante foi o seguinte: ela ocupou mais da metade do estádio, tomou conta do estádio, e a torcida do Palmeiras nem comprou todos os ingressos. Isso foi ignorado. Então, acho que isso é bairrismo e clubismo. Sabe? Essas críticas são bairristas e clubistas da torcida do Flamengo. O que ela fez lá, eu acho que é fantástico. Gente do Brasil inteiro, não era uma torcida de modinha, não. Era uma torcida de muita gente que fez esforço para estar lá. Eu estava lá e eu vi, conversei com as pessoas. Não eram riquinhos que estavam lá passeando com camisa oficial de R$ 450. Tinha gente de tudo quanto era canto. Gente de Manaus, gente de Teresina, gente de Cuiabá, gente do interior de Minas, gente da Bahia, de Paraíba, de tudo quanto é canto. E muita gente fazendo esforço. Muitos foram de ônibus, viajando durante dias. Não de organizada, não. Ônibus de torcedores comuns, né? Sem vínculo com a torcida organizada. Mas, enfim, isso pertence também ao futebol, diria o filósofo, né? Mas a torcida que você já abordou, ficou essa torcida que chegou de todos os lados e mostrou empenho, gastou às vezes dinheiro que nem tinha para gastar, essa coisa toda, imagino que você tenha colocado dessa maneira. Ficou pé da vida com o que o time mostrou em campo? Sim, mas tudo era previsível, né? Quando o Flamengo resolve contratar o Renato Portaluppi, ele dá um tiro no pé. Foi um gesto de arrogância da diretoria que acreditou que poderia ser campeã sem técnico. Mas vamos ganhar sem técnico. Temos estrutura, o salário está em dia, os jogadores são bons. Não basta, tem que ter técnico. O Renato não é técnico. O Renato é um jogador com frases feitas ali, amigos de muitos jornalistas que o defendem arduamente, né? Porque é a brodagem que impera muitas vezes no futebol. Mas não é um cara capacitado, né? E já vinha mal há 2 anos no Grêmio. Vinha muito mal no Grêmio. Como o time era bom, conseguia chegar aqui e ali, foi surrado em 2019. O Flamengo contratou, o técnico tomou de 5-0 e foi assim, massacrado pelo Jesus. Não só no Maracanã, mas no primeiro jogo, naquela semifinal de Libertadores também. Que teve 3 gols anulados pelo VAR e o Flamengo foi muito superior. O Grêmio não jogou aquela partida. O Jesus estrangulou ali taticamente o Renato. Mais ou menos como se a Alemanha contratasse o Felipão depois de 7-1. Foi o que o Flamengo fez. 7-1. Aí a Alemanha falou, não, vamos trazer o Felipão. Tomou de 7-1. Então vamos trazer esse cara para cá. O Flamengo fez isso. A torcida era dividida quando o Renato foi contratado. Parte da torcida não queria o Renato. Mas a diretoria achou que vamos pegar, tá aqui na praia mesmo, né? Tipo, põe ele aí que tá tudo certo. Isso é arrogância. É preciso ter um técnico. Não dá para. O futebol está muito sofisticado para você achar que só um motivador com aquele discurso dos anos 90, dos 80, não funciona mais. Acabou. Chega. E agora eu acho que eles aprenderam a lição. Espero que tenham aprendido, né? Porque é muito desconhecimento de futebol achar que com o Renato daria certo. No início deu certo, porque havia resquícios dos trabalhos anteriores. Do Ceni, do Domenech, do Jesus. Mas à medida que o time foi ficando desfalcado, com convocações, aí precisava de soluções. E aí ele não conta soluções. Ele, aquele auxiliar dele na beira do campo, com aquela prancheta estilo João Santana, a cena deplorável. O que vai sair da cabeça dos dois? Uma bagunça total. O time ficava num 4-2-4, empilhava atacantes, colocou o Gustavo Henrique de centroavante no jogo. Uma coisa horrorosa. Ele não tem qualidade para isso. E o Flamengo poderia ter conquistado algum título
no caso, ou a Libertadores, ou a Copa do Brasil, se os jogadores resolvessem, né, na individualidade. Isso não aconteceu. E é um castigo merecido para a diretoria do Flamengo e para parte da torcida do Flamengo, que perseguiu arduamente o Rogério Ceni, que é um técnico melhor do que o Renato, mas bem melhor, com todos os defeitos que o Ceni tem. Não tem comparação. Com o Ceni, o Flamengo tinha um padrão de jogo. Ele cometia erros e tudo, como comete no São Paulo. Mas não há termo de comparação. Mas pegaram uma birra com o cara, perseguiram até ele cair, foi um massacre em rede social, e os dirigentes fizeram o quê? Vamos fazer um movimento mais simples, né? Bota o Renato aí que vai dar certo. E não deu certo, mas isso era pedra cantada, né?